Bom, boa tarde a todos. Estamos dando início hoje, né, a mais um encontro do GEAM. Hoje eu vou falar um pouco sobre redes neurais recorrentes e aplicar e com aplicação para ciência, para análise de sentimentos. Bom, hoje são 23 de setembro de 2020 e eu vou falar inicialmente sobre... A gente vai usar um exemplo na prática, mas eu vou falar um pouco também da estrutura, né, das redes neurais recorrentes. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, pessoal, qual é a motivação, né, para a utilização dessas redes neurais recorrentes? Existem alguns tipos de dados, né, que eles vão aparecer em uma determinada ordem, né, e essa ordem, ela importa, bem como os elementos que aparecem, né, por vez, no decorrer do tempo, eles não são independentes um dos outros. Ou seja, a gente tem, né, elementos que aparecem no decorrer do tempo, é um dado temporal, por exemplo, e esses elementos têm uma determinada dependência. Por exemplo, aqui eu coloquei uma aplicação, né, de previsão de apresentação da temperatura, né, e previsão da temperatura durante os horários do dia. Então, a gente pode dizer que a temperatura às 22 horas, ela tem uma relação, né, com a temperatura da hora seguinte. Elas não vão mudar de maneira tão brusca, né? Então, essa dependência é importante e essa ordem também é importante. Bom, para essas aplicações, a gente vai representar, né, uma sequência no tempo, certo? Então, na verdade, a gente vai chamar esse tipo de dado, né, de sequencial. Isso pode ser uma série temporal, isso pode ser um texto, tá? E a gente pode representar, né, como se eu tivesse uma linha do tempo e qual é o elemento que aparece em cada momento, né, desse tempo. Então, por exemplo, o X1 aqui seria a temperatura, né, a 0 horas do dia, o X2 a 1 hora, à medida que eu vou coletando hora a hora, e o Y é algo que eu quero prever, né, com base nos valores de X1, X2, X3, X4 e assim por diante. Então, a gente tem essa entrada, né, e a gente tem um output. E essa sequência, ela também tem um tamanho fixo. Bom, então a gente já viu alguns modelos, né, de rede neural. Alguns modelos de rede neural, por exemplo, as CNNs ou os multilayer perceptrons, eles não são capazes de lidar com essa ordem das amostras de entrada, tá? Por quê? Porque eles não têm como memorizar as amostras vistas do passado. Então, por exemplo, se eu quiser saber numa aplicação, né, de ações, né, qual seria o valor de uma determinada ação no futuro, não só o valor anterior, mas talvez um conjunto de valores anteriores, isso pode me ajudar a inferir esse valor do futuro, tá? Então, essas redes neurais recorrentes, elas foram projetadas justamente para sequências, então elas têm esse poder, essa capacidade de lidar com sequências de dados e elas são capazes de lembrar das informações passadas. Existem diversos tipos de redes neurais, né, recorrentes. Eu vou falar aqui do mais básico, né, para a gente ter essa primeira ideia, né, de como é que elas funcionam.
Bom, como é que é a estrutura dessa rede? Né? A gente, aqui do lado esquerdo do vídeo, né, nós temos o que seria uma rede padrão, uma rede neural padrão, tá? Por exemplo, um multilayer perceptron. Eu tenho uma determinada camada, né? Aqui é H, porque hide layer a gente significa que é uma camada oculta da rede. Ela recebe uma entrada, ela processa essa entrada e dá uma determinada saída. Lembrando que quando a gente fala de rede neural, né, esse processamento, ele está recebendo um vetor de valores, e esse processamento são transformações lineares que ocorrem aqui nessa camada oculta, e essa saída aqui é o resultado dessa transformação linear aplicada a uma função. O que eu vou fazer, né, eu vou utilizar uma biblioteca que ela é específica, né, para modelos de aprendizado profundo, chama Keras, certo? Então, a gente pode criar diversos modelos de aprendizado profundo com o Keras, assim, facilmente, tá? Esses modelos de aprendizado profundo, geralmente, eles pesam bastante, né, em termos de processamento. Eu não sei se vocês conseguiram pegar lá eu mostrando as multiplicações de matrizes, mas tem muito processamento com matrizes, muitas multiplicações de muitas variáveis, tá? Então, a gente geralmente roda numa GPU que consegue otimizar, né, esse processamento. Aqui no Google Colab, a gente pode mudar o runtime para um hardware com acelerador, pode ser uma GPU ou uma TPU, no nosso caso, a GPU, certo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação bem simples, tá? Então, eu vou primeiro importar do Keras um dataset que chama IMDB, tá? Ele é um dataset de... São datasets. Ele é um dataset de filmes, né? Então tem... como que eu digo? Avaliações de filmes, né? De diversos usuários, tá? Com o Keras, ele já me permite importar o IMDB com esse módulo imdb.load data. E esse dado que a gente vai importar, a gente pode definir o número de palavras, tá? O que é esse número de palavras, né? No IMDB, eu tenho diversas avaliações, então, para cada palavra que tem numa avaliação, eu monto um vocabulário, certo? Então, esse vocabulário é muito grande. A gente pode reduzir o tamanho desse vocabulário, eu vou colocar 1000 para ver se roda direitinho, tá? Mas ele pode ser muito maior que 1000, tá? E eu vou dizer também qual é o tamanho das sequências. O que é isso? Na hora de capturar um texto, né, eu posso quebrar o meu texto até 200 palavras, certo? Então, assim, para que isso? Para que a gente não pegue textos também muito grandes, tá? Então, a gente vai utilizar aqui que a gente vai, para cada avaliação, a gente vai pegar no máximo 200 palavras. Vou checar aqui se vocês estão vendo. Opa, acho que sim. Ok? Então, eu vou salvar, isso aqui eu vou salvar, ele já retorna direitinho nos conjuntos de treino e de teste. Então, eu posso, né? Ele retorna dessa forma, eu tenho o X de treino, o Y de treino, o X de teste e o Y de teste. Tá? E ele faz o download desses dados e retorna isso pra gente. Eu vou... uma outra coisa que esse módulo me permite obter um vocabulário, porque assim, a gente vai ver que o X de treino e Y de treino,
esses valores que ele retorna são numéricos, tá? Na verdade, nesse dataset, cada palavra ela é convertida para um número, mas o ideal é que a gente saiba, né, que número utiliza que palavra, que número corresponde a qual palavra, tá? Então, eu vou chamar aqui de Word to Index, tá? Esse dicionário que faz justamente isso, tá? Então, esse método getWordIndex, ele retorna isso pra gente, e aí a gente pode ver, né, vou mostrar aqui, tá vendo? Então, assim, a gente tem... Notem que aqui tem muito mais que 1000 palavras, certo? Tem muito mais que 1000 palavras. O que a gente faz aqui em cima, né? Ele desconsidera algumas palavras, usa só as 1000 palavras mais frequentes, certo? Então, eu vou comentar aqui para limpar a tela. Bom, e aí eu vou criar também um outro dicionário que eu vou chamar de Index to Word, tá? Eu vou criar um dicionário invertido para caso a gente queira saber, né, quais são as palavras do meu X de treino, a gente consiga obter. Então, eu venho aqui, vou construir esse dicionário, vou percorrer o anterior, tá? Os itens do dicionário anterior. Opa. E vou inverter. O que eu fiz? Então, eu vou inverter, tá? Então, aqui eu já tenho agora um dicionário que ele, para cada índice, ele tem uma palavra e a gente pode utilizar quando quiser entender esse texto, tá? Então, assim, só para a gente ver como é que fica uma sentença, né? Eu vou chamar aqui o meu índice 0 do meu X de treino de S. Vou mostrar para vocês esse S, tá? Olha só como é essa sequência, né? É uma sequência numérica, tá? Então, assim, como é que eu sei qual é a primeira palavra, né? Eu posso aqui pegar o Index to Word e acessar a primeira palavra do meu S, certo? Então, a primeira palavra do meu S é D. A segunda palavra do meu S, thought, ok? Então, a gente consegue converter isso, né? Então, ele já dá pra gente esse vocabulário todo tratado para valores numéricos, né? Até porque a gente quer retornar vetores, né? Então, eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de translate, que vai receber uma sequência de números, né? E ela vai retornar a frase que ela significa, tá? Vou chamar aqui sequence. Vou criar aqui uma lista para eu ir armazenando essas palavras traduzidas. E vou dar aqui só um append. Vou também receber como parâmetro esse vocabulário, né? Para eu poder fazer essa conversão. E aí, vou traduzir, né? Aqui no final, eu posso retornar esse valor traduzido, certo? Então, eu posso ter aqui translate, o meu S, né? Que é aquela sequência que a gente pegou. Falta o dicionário. Ok? Então, assim... vejam que se eu olhar para essa sequência de palavras, ela não está bem estruturada, né? Por quê? Porque a gente removeu algumas palavras pelo filtro, né? A gente está usando só as 100 palavras, as 1000 palavras mais frequentes. Então, algumas palavras vão ser
removidas, né? É claro que numa aplicação real a gente precisa tratar mais, tratar melhor, né? Pegar essas palavras, remover stop words, certo? Porque aqui, como a gente pega as mais frequentes, as mais frequentes elas tendem a ser stop words, né? Por exemplo, and. Aparece bastante, vai aparecer bastante, tá? Então, a gente já tem essa função para traduzir. Tá? E aí, agora eu preciso pré-processar. A minha rede recorrente, né? Como é que ela funciona? Ela vai ter uma célula para cada unidade da minha. Ela vai ter uma unidade para cada elemento da minha sequência. E a saída, né, de uma computação em uma determinada unidade, por exemplo, eu estou processando o elemento 1. Tá? Então, ela vai fazer uma computação com esse elemento 1, vai produzir uma saída, mas essa saída também vai ser utilizada para computar o elemento 2. Tá? Então, tem tanto a saída que vai ser externa em cada unidade, mas eu também tenho a saída que vai ser computada dentro do próprio elemento. Tá? Só que a gente, quando constrói a rede, a gente precisa dizer quantas unidades essa rede vai ter. Então, eu vou padronizar o tamanho da minha sequência justamente para eu não ter essa variação, né, no número de unidades da minha rede. Então, eu vou aqui chamar o módulo de pré-processamento do Keras. E é um pré-processamento aqui de sequências, justamente para eu padronizar o tamanho dessas sequências, tá? Então, se a gente olhar para cada uma desses textos, né? Alguns vão ser menores, outros vão ser maiores, a gente sabe que o máximo vai ser 200. E aí, essa função, né? O resultado dessa função que padroniza, eu vou armazenar numa variável. Então, eu vou padronizar tanto as sequências do X de treino, quanto as sequências do X de teste. Então, eu vou aqui, né? Chamar esse método PED-Sequences. E aí, esse método vai receber, né, essa lista de sequências, esse conjunto de sequências que eu quero, que é o X-treino, e o tamanho máximo das sequências, que eu vou dizer que não sei qual foi o valor que eu usei lá em cima, acho que foi 200. Mas aqui eu posso escolher qualquer valor, aqui foi 200, né, eu vou colocar 200 só para ficar equiparável com lá de cima, né? Com o mesmo que eu delimitei lá em cima. Então, aqui eu tenho também o teste e eu vou passar o X de teste. Então, agora as minhas sequências, elas vão ficar todas em tamanho 200. Como é que isso vai funcionar? Por padrão, né? Esse método, ele vai cortar o que tem a mais de 200 e ele vai completar com zeros ele vai completar com zeros quando a sequência é menor. Tá? Então, se eu olhar aqui para o resultado do seq ped train, o índice 0, olha só, ele completou com zeros aqui, né? Essa sequência era menor, aí ele completa com zeros. Significa que a rede, o zero, ela precisa interpretar como algo que não faz parte do vocabulário, certo? Porque, na verdade, isso é um valor que ela está usando como flag para dizer, olha, aqui não tem palavra para eu processar, ok? Então, como é que a gente vai construir a rede, né? A gente, no Keras, né, tem o pacote Models, que é onde tem todos os modelos, né? E aí a gente vai importar esse sequential, porque enfim, a gente vai criar o modelo de uma maneira sequencial. O que a gente vai importar também é o módulo Layers. E dentro do módulo Layers, eu vou importar
Simple RNN, e uma camada também que eu vou chamar de embedding, que eu vou explicar para vocês o que é que ela faz. Ok? Eu vou importar aqui. Tá? Essa camada de embedding, ela faz o seguinte, ela pega um vetor que é muito grande e ela aplica uma transformação linear para deixar esse vetor em um tamanho menor. Então, o que ela faz é reduzir a dimensão dos vetores, tá? Então, a gente pode usar uma camada dessa no início da nossa rede para que a gente tenha, né, uma representação menor dos vetores, que representam as palavras, tá? Então, eu vou aqui iniciar esse meu modelo, ele é um modelo sequencial, e aí eu vou adicionando no modelo as camadas que eu cada camada do meu modelo, tá? A primeira camada do meu modelo vai ser essa camada de embedding, apenas para que eu possa trabalhar com dimensões menores, tá? Então, a gente vai reduzir essa dimensão. Isso não é necessário, certo? Mas aí a rede vai ter uma tendência de demorar mais, porque ela vai ter mais parâmetros para calcular, ok? Então, eu vou colocar aqui, né? No embedding, eu preciso dizer o tamanho, a dimensão da sequência de entrada, que é o número de palavras que eu tenho no meu vocabulário. Qual é a dimensão da nossa sequência de entrada? É 1000, tá? Não é a dimensão da frase, tá? É tipo, cada palavra é como se eu vetorizasse, né? Cada palavra, ela vai ser uma posição no meu vetor. Então, para eu representar 1000 palavras, eu preciso de vetores de dimensão 1000, tá? Então, cada palavra vai ser um vetor de dimensão 1000, por isso que esse input, a dimensão do input é 1000, e aí o output, eu vou dizer que sei lá, 32, tá? E aí eu vou ter também o tamanho da minha frase. O tamanho da minha frase, ele é 200, né? A gente definiu como sendo 200. Vou colocar aqui uma outra, vou ver se isso aqui compila. Tá tudo certo. Vou deixar aqui, gente, para eu ir compilando e testando. Então, eu vou colocar agora a camada, né? Que é a camada da rede neural recorrente. Aí, eu preciso dizer a quantidade de unidades, né? Essa unidade, a quantidade de unidades vai ser qual é o tamanho da minha saída, qual é o tamanho da saída que a rede vai produzir, tá? Aqui, a gente poderia colocar só uma unidade, porque, enfim, essa rede só precisa dizer se como é análise de sentimentos, né? Se é positivo ou negativo. Não, a gente não viu Y, mas o Y tem zeros e uns para positivo e negativo. Mas eu vou colocar aqui 10 unidades, porque depois eu vou fazer uma outra conversão para sair uma só unidade, tá? Então, aqui eu vou dizer que a minha entrada, né? Eu tenho um parâmetro que é o input shape, que diz qual é o formato das entradas que eu vou receber, tá? As entradas que eu recebo nessa camada são as saídas dessa camada anterior. Então, aqui eu vou ter uma sequência de palavras representadas em vetores de 32 posições, tá? Então, o valor, o parâmetro da entrada é esse aqui. Aí, por que eu não coloco aqui definido, né? Porque aqui, na verdade, a rede vai receber um conjunto de entradas em batch. E aí a gente vai dizer o tamanho desse batch depois, na hora de treinar a rede. Bom, por fim, eu vou colocar aqui uma função, uma camada, que é a camada de saída, ela vai ser uma camada densa, tá? Ela vai calcular, né, se o valor de saída vai ser 0 ou vai ser 1. E esse valor de saída, ele vai passar por uma determinada função. Então, assim, pessoal, a saída dessa camada vem para essa camada aqui,
tá? Essa camada vai fazer uma multiplicação de matriz, né? Vai fazer uma transformação linear na saída dessa camada e no resultado ela vai aplicar uma determinada função, que a gente chama de função de ativação. Essa função de ativação, ela sempre é no final, né? Ela vai ser aplicada na saída de uma determinada camada. Essa função de aplicação que eu vou utilizar vai ser uma sigmoide, porque a sigmoide ela já faz esse mapeamento para 0 e 1, certo? Então, assim, numa outra oportunidade, a gente pode detalhar esses conceitos, tá? Então, eu criar aqui o meu modelo, não importei a camada densa, então vou importar aqui, esqueci de importar, vou executar aqui para criar essa camada densa, Então, eu posso aqui ter um resumo do meu modelo, summary, né? Aqui são todos os parâmetros que as matrizes, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz, tenho um conjunto de matrizes que tem 32 mil parâmetros para calcular no momento do treino, né? Vejam que aqui é bem maior que esse segundo, né? Por quê? Porque aqui eu estou recebendo vetores de tamanho 1000. É por isso que eu faço essa camada embedding aqui, que agora eu reduzi. Então, o número de parâmetros aqui ele é bem menor, porque eu reduzi o tamanho da entrada para essa camada que é a rede, certo? Então, isso também ajuda a gente a ganhar um pouco de desempenho para executar. Então, agora a gente vai executar, né? Antes de executar o treino, eu preciso compilar o modelo, tá? Então, para compilar o modelo, eu defino qual é a função que vai ser utilizada para compilar. A gente pode utilizar um algoritmo, né? Eu vou utilizar o gradiente descendente, que é um algoritmo bem conhecido para treinar redes neurais. Eu vou... Essa função aqui é a função que vai calcular o erro, essa loss, ela calcula o erro na hora do treino para melhorar, né, o modelo. E aí eu posso ter as métricas que vão ser utilizadas para apresentar, né, na hora da minha avaliação. Eu vou usar a acurácia, tá? Esse ACC é de acurácia. E aí eu posso agora treinar o modelo. Como é que eu treino o modelo? Eu vou chamar a função fit, certo? E aí, existem alguns parâmetros, né? É claro, obviamente, eu preciso passar quem é o X, e aí eu vou passar esse conjunto de treino já processado, né? Feito aquele padding. Eu vou passar o Y, que também vai ser... aqui já não é o padding, né? Eu posso passar o Y original, porque são só valores. O Y não é sequência, é uma modelagem muitos para 1. Tá? Eu passo o número de épocas. O número de épocas, gente, é quantas vezes o algoritmo que vai treinar a rede vai passar por todo o conjunto de dados e calcular o erro e recalcular as matrizes, tá? Que fazem as transformações lineares dentro do modelo. Então, o que esse algoritmo vai fazer é aprender essas matrizes, tá? E o número de épocas é quantas vezes ele vai passar pelo dataset para aprender essas matrizes. Eu vou colocar 3 épocas apenas porque a gente não tem tempo suficiente e isso demora para executar, tá? Mas o ideal é que sejam mais épocas também. E aqui eu posso dizer que eu vou dividir esse conjunto de treino, também vou pegar parte desse conjunto de treino e usar como validação. Estou dizendo que 30% desse conjunto de treino vai ser validação. Aqui é treino, né? Ok. Então, aqui ele está treinando, veja só. Ele está passando por todo o dataset, né? Está calculando aqui um valor de loss, ou seja, o erro, né? Então, as matrizes que ele vai calculando a todo momento nesse processo de treino, quando se aplica a transformação linear e chega-se ao resultado, né, da rede, aquele resultado, qual é o percentual, né? Como é que eu calculo? Quanto daquele resultado é errado, tá? Então, eu tenho essa função de loss que calcula isso. E, ao mesmo tempo, a gente pode ver que a acurácia do modelo para o dataset de treino, né, ela está em torno de 50%. Vou colocar uma época só. Até isso
vai demorar bastante, né, gente? Claro que a gente não vai ter um modelo de qualidade, mas vocês podem executar em casa, né? E aí a gente... por que a gente olha esses valores de acurácia e salva nesse histórico, né? Porque isso serve para a gente ver se o modelo como que o modelo está aprendendo, né? E qual é a função, e quanto que ele está perdendo, quanto que ele tem de erro em cada uma das épocas, certo? Então, essa loss e essa acurácia, ela vai ser nesse histórico calculada para cada época. Mas a gente só vai ter uma época, né? Porque, olha só, é razoavelmente demorado, né? Se eu imprimir esse histórico, ele terminou o treino, né? Em uma única época. Desse histórico eu posso pegar o history. Aí eu tenho aqui, ó, qual é a acurácia, qual é a loss dessa época, qual foi a acurácia na parte que eu usei, né, do dataset para validação e qual foi a acurácia que eu usei qual foi a loss que foi calculada para o dataset de validação. Bom, e como é que a gente faz previsão com isso, né? Primeiro eu posso fazer uma avaliação do meu modelo utilizando um conjunto de teste. Então, como é que eu avalio o modelo? Eu tenho esse método model.evaluate, tá? E aí eu vou passar o X, que é aquela sequência de teste, né? Agora eu estou avaliando, então eu vou usar o dataset de teste. E o Y, que é o Y de teste também, tá? Aqui eu posso calcular, né, o quão bom ficou esse modelo para esse conjunto de dados. A gente vê aí que a acurácia ficou em torno de 52%. Ou seja, né, provavelmente ele está dando um chute aqui, né? Esse modelo está dando um chute, porque a gente não treinou ele o suficiente, certo? Mas a gente... Vamos aceitar, né, que não temos tempo para fazer um modelo bom aqui, certo? E a gente pode também, olha só, usar para predição, né? Então, se eu tiver aqui, ó, vamos olhar aqui, eu acho que foi essa que eu chamei, aquela sequência, essa sequência S, né? Essa sequência S é a primeira do dataset de treino, certo? Vamos imaginar aqui que a gente vai usar a gente não sabe qual é o valor, e aí eu quero saber se é positivo ou negativo. Então, eu vou passar essa sequência como entrada, e ele vai... Agora ele está retornando como se fosse um para cada, né? Então, aqui, quando eu passo o treino, eu passei a sequência de treino, ele está retornando, né? 0,5, 0,49, como é que a gente lê isso, né? O 0,5 está me dizendo, na verdade, que ele é 1, né? Porque passou de 1, né? Então, a gente vai mapear o que é maior que meio para 1 e o que é menor que meio para 0, né? Porque, no final, a nossa saída são zeros e uns, né? O 1 seria o valor positivo, o 0 seria o valor negativo aqui, né? Então, se a gente pegar aqui o Y, vamos só ver aqui o Y treino, né? Da primeira posição, se ele bate lá com 0, né? Ele bateu com 0. Ou seja, esse aqui ele errou, porque ele está dizendo que está mais próximo de 1 do que de 0, tá certo? Então, obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção.